Olá, mais uma vez Zerg, do blog Zerg Elétrica. O assunto hoje são fusíveis. Vocês lembram que antigamente, nas casas, as pessoas mais antigas, não existia o disjuntor. Então o que tinha? Era esse dispositivo aqui chamado chave-faca, em que se interrompia a corrente dessa forma, okay? Chamado uma chave-faca. E a proteção, existia a proteção também, era feita através de fusíveis chamados de fusível rolha. O que tinha nesse fusível? Era um fio de chumbo, 10, 20, 30 amperes, de um parafuso para outro, que eventualmente, quando ocorria um curto-circuito, alguma sobrecorrente, uma sobrecarga, ele fundia. Por isso se chama de fusível. Não é fuzil, fuzil é uma arma, okay? Então se chama fusível, que se funde, que derrete. Então quando queimava, aquele fio ali era removido, tinha que ser colocado um outro. Normalmente as pessoas não tinham o fio de chumbo, usavam então um pedacinho de fio de cobre. Só que às vezes as pessoas exageravam, colocavam um fio aí de bitola muito elevada, então isso aqui não queimava, queimava a casa, entendeu? Outras vezes, o que as pessoas faziam, eu já vi isso, quando queimava, não tinha fio, não tinha nada para colocar no lugar, as pessoas colocavam uma moeda aqui no fundo, uma pequena moeda, e colocavam o fusível rolha de volta. Nunca mais queimava, não incomodava mais. Se desse um curto-circuito, podia queimar a casa. Então, a título de curiosidade, isso é o que existia aí uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos. Fusível, chave, faca com fusível rolha. Eu comentei da última vez sobre o dispositivo de proteção contra surto, aquele aparelho para proteger contra raios na rede elétrica. Esse aqui é o aparelho usado em rede telefônica. São escamoteáveis, são removíveis. Então, essa cápsula aqui que protege contra raio vindo pela rede telefônica. Okay? O assunto hoje, fusíveis. Esse aqui é um fusível de vidro. Então, o invólucro dele tem partes metálicas, que não é de metal nobre, é ferro, que está enferrujando. Um pequeno fio cuja corrente está indicada numa das extremidades. Ele é inserido no porta-fusível. Okay? Isso aí é usado basicamente em eletrônica, algumas máquinas industriais também. Então, se é estanhada, são estanhados dois fios em cada extremidade aqui, e ele interrompe. Se queimado, é um curto-circuito de baixa intensidade, 0,5 amperes, 1 ampere, pode chegar a 10 amperes também. Okay? Então a isolação disso aqui é para 250 volts. Então tem tamanhos um pouco menores, um pouco maiores. Fusíveis de vidro. Temos também esse conjunto aqui que é chamado de Diazed. É uma marca comercial da Siemens, Diazed. Composta de base, tampa, anel de proteção, o fusível em si, um fusível do tipo Diazed, e o parafuso de ajuste. Essa é uma chave extratora de parafuso de ajuste. Isso aqui é muito importante saberem. Para que serve o parafuso de ajuste? Aqui eu tenho uma peça de louça, de porcelana, com a superfície condutora, parafusada no fundo, e ela só permite que se coloque fusíveis. Esse aqui é de 25 amperes dessa ampacidade. Uma ampacidade maior, quer dizer, uma corrente, uma amperagem maior, como esse aqui de 35, não dá, não entra, não serve. Então ele é feito para fusíveis daquela ampacidade ou menores. Esse aqui é um de 16 amperes, então ele entra. Porque quando se coloca se faz um projeto, se coloca um fusível, se dimensiona a corrente dele, tem que ser respeitado. Porque se colocar um de maior capacidade, pode vir a queimar toda a fiação. Entende? Então ele, para proteger, se mantenha isso dentro da característica.
o que as pessoas costumam fazer às vezes? Queima fusível, isso aí custa caro, isso aí 3, 4, 5 reais. Então as pessoas abrem ele e põem um fiozinho de cobre por fora, que jamais vai ser a mesma ampacidade existente aqui. E tem um outro detalhe. Eu vou abrir, isso aqui é da marca Siemens. Cada ampacidade ele tem uma cor diferente. Então aqui é amarelo e aqui é amarelo. Esse aqui é cinza e aqui é cinza, 16 amperes. Esse aqui é azul, é de uma outra marca. Eu vou abrir ele, não é Siemens, não é uma marca boa. Então eu vou romper ele para vocês verem o que tem aqui dentro. Então esse é o elemento fusível, okay? Quando ele queima, quando ele rompe, quando ele funde, essa parte de baixo, tem uma molinha dentro, ela salta fora. Então isso nos indica que o fusível está queimado, visualmente. Isso aqui é empurrado para fora. E o que tem aqui dentro? Areia. Areia para extinção do arco elétrico. Quando há um curto-circuito, vocês observaram no vídeo anterior sobre o disjuntor, aquele curto-circuito, ele produz um arco elétrico, produz fogo, produz chama. Isso tem que ser extinto. Como está numa área muito restrita, confinado, ele pode vir à superfície condutora. Ele tem que ser evitado de que se propague aquele arco elétrico através da chama, que é corrente elétrica que está circulando em altíssima quantidade. Então ela tem que ser extinta. Essa areia aqui vocês podem ver que é uma areia suja, escura. Os fusíveis da marca Siemens, a areia é limpa, branca, totalmente branca. Então eu rompi isso aqui porque é marca, não vou dar a marca, mas é má qualidade, é péssima qualidade, okay? Então dá para ver pela areia. Por que eu rompi isso aqui? Para chamar atenção num detalhe. Aqui dentro vai ficar ruim de ver com a câmera. Quando rompe o fusível, essa areia, alguma coisa sai fora e ela fica depositada no fundo da base, onde o fusível tem contato, okay? Essa areia com o fusível vai gerar um mau contato, vai dar faiscamento. Então se fizerem uma medição ali de tensão elétrica, ela acusa. No momento que vai circular corrente, vai ficar faiscando, vai aquecer esse ponto. Então sempre tem que ter um cuidado. Queimou o fusível, remova a tampa e faça a limpeza com um paninho, bata ele para sair toda a areia do interior aqui do fundo, ok? E aqui da base também. Tem que ser bem limpo. Então a questão dos parafusos de ajuste, cada ampacidade, uma cor, um tamanho. E aí entra um outro detalhe, a questão de qualidade. Aqui eu mostrei a questão da areia, ok? Isso aqui é um ímã, certo? Isso aqui é um anel de proteção da Siemens, de 50 amperes. Isso aqui é latão. Isso aqui é outra marca, não é Siemens. Então vocês vejam a diferença. Isso aqui é para 63 amperes, aqui é para 63 amperes. Vejam a diferença. Siemens, outra marca. Ferro, latão. Então ele pode conduzir 63 amperes através do ferro. O ferro é um mau condutor de eletricidade. Então as empresas competem com o que existe no mercado, com os que inventam, produzem, têm a tecnologia. Aí outras empresas fazem a cópia. De que maneira? Dessa maneira, produtos de péssima qualidade, okay? Para competir com preço menor, é o marca diabo. Preço menor, porcaria, má qualidade, põe em risco a instalação. Então, ó, isso aqui é ferro, isso aqui é latão. Essa é a diferença. Siemens é confiável, outras marcas não necessariamente. Então, gente,
tampas de 35 amperes até 63 nós temos esse tamanho de tampa. De 2 amperes até 25 amperes, esse tamanho. Dois tipos, dois tamanhos de tampa. Eu não tenho a base de 35 amperes, só tenho a menor. Um detalhe, ela pode ser parafusada. Antigamente, no meu tempo, quando montava painéis, essas bases vinham com gabarito de papel, com 3, para se efetuar o furo e a rosca na chapa. Por isso eu fiz a demonstração de como fazer rosca em chapas, porque isso aí se usava muito nos painéis. Então depois facilitaram. O que vem? Vem um suporte para trilho. Então se pega, ok? O fusível fica preso no trilho, o trilho põe 2, 3 rebites, ou um parafuso com broca, um parafuso faz rosca, ele é preso no painel. Se ganha muito tempo, precisar trocar, se remove aqui, parte inferior com uma chave de fenda e está resolvido. Então simplificou muito o nosso trabalho. É um detalhezinho, isso aqui também é removível, então se precisar eventualmente trocar o fusível, qualquer situação, há como tirar isso aqui. Um detalhe importantíssimo. Essa parte aqui que é a entrada do fusível, aqui que entra a alimentação elétrica e aqui é a saída. A rosca aqui que tem uma superfície maior, uma área maior de contato que pode dar choque, que é protegida pelo anel de proteção, é a saída. No momento que você tira a base com o fusível, você elimina o risco de choque elétrico ou até curto-circuito nesse ponto. Então esse é o ponto que deve ser feita a alimentação elétrica. Isso não pode ser trocado. Eu já peguei muitos painéis em que está trocado, então tu pode vir a sofrer um acidente em função desse erro. Outro detalhe é o seguinte, aqui protege a rosca e eu tenho uma outra proteção de baquelite que ele esconde, ele protege totalmente a base. Então ele só sai a tampa do fusível, ok? Uma referência antiga, KUZ, então hoje a Siemens usa várias combinações de letras e números, eu não decorei mais, são muitos números para decorar. Então é uma cobertura para todo o conjunto, ele tem nos dois tamanhos também de fusível, ok? Então de fusível seria isso. Existe ainda outro tamanho, até mais um detalhe, tem um outro tamanho de fusível chamado NH. Eu tenho só o extrator dele, então são fusíveis retangulares, eu não tenho nenhum em casa. Isso aqui é tudo material de descarte, alguma coisa de estoque aí, mas não tem mais valor comercial, é só demonstração mesmo. Então essa aqui é uma ferramenta para dois tamanhos de fusível, até na verdade são três tamanhos, NH0, tamanho 1 e 2, e tem os bem grandes. Então se coloca, se extrai ele com proteção. Outro detalhe é o seguinte, aqui está escrito no fusível retardado, não é que o fusível seja retardado. Existe o fusível da classe Silized, que é ultra rápido, usado para inversor de frequência ou equipamentos eletrônicos sensíveis, que se chegar aqui nos 20 amperes ele queima, funde de imediato. Esse aqui não, ele vai ter uma curva de ruptura. Por exemplo, os 20 amperes ele pode ficar sempre circulando 20 amperes, ele vai sofrer um aquecimento, mas ele não vai queimar. Se ligar um motor que ele dá 6 vezes a corrente de partida, por exemplo, o motor é de 10 amperes, 6 vezes daria 60 amperes na arrancada, na partida do motor. Então esse fusível aqui colocado na proteção do circuito de alimentação do motor, ele deve suportar aqueles 60 amperes durante um determinado tempo. Então por isso se chama retardado. A Siemens usa a características GG. Eu não saberia G minúsculo e G maiúsculo. Eu não sei agora o significado dessa abreviatura. Mas são fusíveis do tipo retardado. Ele mantém, ele deixa passar aquele excesso de corrente por um determinado tempo. Okay? É colocado em tabela, que se chama curva de ruptura. O disjuntor funciona da mesma forma, em sobrecarga. Ele é para 20 amperes, se por acaso passar uma carga mais de 20 amperes, 100 amperes, ele vai ficar um tempo armado, ok? Por sobrecarga. Passado aquele tempo ele desarma, ele aquece internamente e desarma. E por falar em disjuntores, aqui eu tenho o disjuntor que aconteceu o seguinte, houve um mau contato,
e o fio começou a queimar e ele passou a dar faiscamento interno e não conduziu mais o suficiente. Então isso que acontece na fiação, pode ver que o fio está totalmente destemperado, reduziu a bitola dele, ele é um fio de maior secção, ele vai consumindo o material pelo superaquecimento. Então aqui está uma isolação complementar de PVC. Okay? Então ele vai superaquecendo, a isolação vai queimando. Eu tenho outro exemplo aqui. Mau contato, o fio vai queimando, ele não provoca chama, não produz chama, por causa do aditivo anti-chama. Mas esse disjuntor, pode ver que aqui houve um superaquecimento na extremidade, o baquelite está estufado, queimado. Então esse disjuntor aqui estragou internamente. O mecanismo dele se foi por superaquecimento em função de um mau contato. Aqui dá para ver que ele enferrujou. E há casos que são mais graves. Ele chega a acontecer essa situação aí. De tanto superaquecer, o baquelite acaba queimando. Okay? Isso aqui também foi um mau contato. Então é um disjuntor de descarte. Está descartado, está inutilizado. Uma das fases é um disjuntor trifásico. Por problema de mau contato. Então ele tem que ser muito bem apertado. Cada parafuso desses, de conexão elétrica, tudo que for conexão elétrica, ele tem que ser muito bem apertado. Ok, gente? De momento é isso. Ok? Vou fazer uma demonstração mais de perto. Então, aqui o disjuntor, que houve o superaquecimento, está estragado. O outro que chegou a se desmanchar totalmente. Isso pode provocar incêndio, dependendo de onde ele estiver colocado. Se estiver numa superfície de madeira ou papel, alguma coisa, pode provocar incêndio. Que mesma coisa, não pela propagação da chama pelo condutor, mas sim pelo calor gerado. Vamos ver se conseguimos mostrar o interior da tampa. Então essa ali está com o fundo dela com areia, foi limpo, mesmo assim ela foi descartada. Então aqui está o material da Siemens, de boa qualidade, e aqui outra marca, pode ver, é outra coisa, é ferro, mau condutor de eletricidade, não é apropriado. Mesmo assim, se vê esse tipo de mercadoria no comércio, competindo com produtos de primeira linha. Então aqui está o fusível, chave faca com fusível rolha. Ok? E ali no fundo era colocado uma moeda. E aí não tinha mais proteção nenhuma. Ok, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham aproveitado essas informações. Depois eu complemento com mais alguma coisa no blog. Okay? Muito obrigado pela atenção. Um abraço.